Nosso cordial bom dia para todos que estão aqui presentes e os que estão acompanhando aí pelas redes sociais, em casa, aí no automóvel, não importa onde você esteja, estando linkado aqui, você está acompanhando o estudo da Palavra do Senhor. É um prazer muito grande voltar aqui a essa igreja, numa situação adversa, né? Com distanciamento, com redução de espaço, com todos os cuidados, usando máscara, mas a nossa esperança é que vai passar. Temos esta promessa exequível de que o mal terá o seu fim. E hoje, queridos amigos, convidamos a todos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27, e capítulo 16, versículo 33. No 14, 27, lemos: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Essa versão é a Nova Almeida atualizada. O capítulo 16, versículo 33, lemos: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O anseio da paz está presente no coração humano desde o princípio. E nós vivemos em dias de pandemia, onde esse anseio, esse desejo tem se intensificado. Nunca o mundo, nos últimos 100 anos, enfrentou uma situação em que desejasse a paz no seu coração, tanto quanto agora. Não uma paz como mera cessação da guerra, mas uma paz que excede a todo entendimento. Para termos uma ideia, nos primórdios da Igreja do Senhor, no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, os filhos de Deus já transmitiam esse desejo uns para com os outros. Aqui nós temos: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenham misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Então, mesmo no mundo árabe, no mundo islâmico, era o cumprimento entre as pessoas era Shalom Aleikum, que quer dizer a paz seja convosco. E hoje há algumas denominações no ramo pentecostal que o cumprimento dos irmãos é a paz do Senhor, irmãos. Nós não deveríamos nos envergonhar e ficarmos privados deste cumprimento, de desejar a paz do Senhor para aqueles com quem nós entramos em contato. É uma maneira muito nobre, muito bonita, os irmãos se cumprimentarem com a paz do Senhor. Às vezes, os jovens entre si, eles dizem assim: e aí, velho, tudo bem? É um cumprimento. Outros dizem: bom dia, tudo bem com você? Quando nós poderíamos desejar a paz do Senhor, que é um sentimento que pervade, ou deve pervadir a alma do cristão. Experimentá-la, primeiramente, na sua vida,
não importando as circunstâncias, mas participar ou desejar a paz do Senhor uns para com os outros. A paz é tão desejada, mesmo no mundo político, no mundo em que nós vivemos. Existem peregrinos da paz, representantes de nações como o secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele tenta negociar a paz entre as nações. E eu me lembro, na década de 70, ainda um adolescente, foi visitado o nosso país por um desses secretários de Estado dos Estados Unidos, chamado Henry Kissinger. Ele foi considerado peregrino da paz, porque ele viajou de continente a continente, de um país a outro, durante 2 presidentes dos Estados Unidos, tentando negociar a paz. Até chegou a receber o Prêmio Nobel da Paz. Mas ele recebeu o nome de peregrino da paz, porque quando tudo estava ajeitado, arrumado, combinado entre as nações, de repente, rebentava uma guerra na Coreia, guerra entre o mundo árabe, judeu e árabe, e mesmo a América do Sul, entre os tupamaros, e em vários países da América do Sul, insurreições com a teologia da libertação, e os países entravam em convulsão. Por isso que ele recebeu o nome peregrino da paz. Por que o homem deseja tanto a paz? Como disse, não mera cessação de guerra, mas uma paz que excede a todo entendimento. A palavra do Senhor, em Isaías, capítulo 57, versos 20 e 21, nós podemos aqui perceber porque é tão difícil encontrar a paz no coração humano. Isaías 57, versos 20 e 21. Mas os ímpios são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Onde há transgressão da lei de Deus, onde há impiedade, onde há o pecado, não pode coexistir a paz. Como disse, não mera cessação de guerra. E o homem tem tentado buscar, através de tratados, ligas das nações, ou mesmo eles podem sublimar um sentimento de paz perdurável, buscando em análises transacionais, buscando em meditações, buscando mesmo em autoflagelos, ou em mesmo buscando em utopias, para que tenha um sentimento de uma pseudo-paz. E aqui a Bíblia diz, onde há o pecado, onde há a impiedade, não pode existir a paz. Sabe por quê? Porque a paz só existe numa pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus não existe paz. Por isso que ele disse, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá ao mundo. Crede em Deus, crede também em mim. Então, a paz está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Após a Primeira Grande Guerra Mundial, encerrando ali por volta de 1915, um editor de um grande jornal americano chamado Edward Bock, ele vendo terminar a guerra, ele vendo que havia necessidade de uma paz mundial, ele ofereceu $100.000 através do seu jornal para quem apresentasse um plano universal que realmente promovesse a paz mundial.
Pasmem que mais de 22 mil planos chegaram ao seu jornal. Ele constituiu uma banca de jurados, ali com ícones da política, do esporte, do jornalismo, filósofos, até teólogos, entre aqueles jurados, para analisarem esses mais de 22 mil planos. E eles debruçaram sobre esses planos, tentando encontrar um plano plausível que merecesse essa recompensa de $100 mil. De repente, um dos jurados foi sensibilizado com um plano constituído de 2 palavras, e que sensibilizou os demais jurados. E dizia assim: tente Jesus. Plano simples, que não levaram em consideração, mas sensibilizou ali toda a bancada. Tente Jesus. Sem querer, eles estavam ali diante do plano realmente, o plano eficaz. Não existe paz fora da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Certa ocasião, um amigo de Voltaire mandou uma carta para ele dizendo assim: eu tenho debruçado através da história, buscando um espaço de 10 anos, onde houvesse uma tranquilidade, onde realmente existisse uma paz mundial. Mas digo para você, meu amigo, que não encontrei 10 anos na história da humanidade que não houvesse uma guerra arrebentada em algum lugar. Olha, isso há mais de 2 séculos, 3 séculos atrás. Não havia uma intermitência de 10 anos na história do mundo que houvesse uma paz, a mera cessação da guerra. Agora, imagine a paz que excede a todo entendimento. O livro de Isaías, o capítulo 35, diz que, a respeito de um novo céu e uma nova terra, e diz que nesse novo céu e a nova terra, as águas serão tranquilas, esse mundo abrasador, efervescente, realmente será uma calmaria, como se um lago tranquilo. A palavra de Deus fala desse momento e desse lugar, onde é garantida a paz universal e a paz individual no coração humano, onde não haverá o pecado, onde também não haverá mais guerras, onde não haverá o medo que caracteriza a nossa geração. Nós estamos vivendo em momentos muito críticos na história do mundo. Nunca almejou tanto a paz quanto nos dias atuais. Não a mera cessação da guerra, mas a paz que excede a todo entendimento. Nesses dias pandêmicos, queridos irmãos, tem aumentado assustadoramente o número de pessoas depressivas, o número de suicídios, o número de pessoas com medo, número de separações, de infidelidade, de violência doméstica. É neste momento, ou é neste mundo, nessa geração, que precisa o mundo experimentar essa sugestão que alguém deu entre os mais de 22 mil casos ou sugestões para a paz: tente Jesus. E Deus nos constituiu como pacificadores, como embaixadores da paz, não como Henry Kissinger, que foi chamado peregrino da paz, mas nós experimentarmos a paz que excede todo entendimento em nosso coração. E partilhar com aqueles que às vezes estão ao nosso lado, é o nosso vizinho,
é o nosso amigo, é a pessoa com quem vivemos e vive apavorada, e vive com medo. Quantas perdas! Eu perdi a minha querida esposa. Mas Deus diz que, mesmo assim, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento. Jesus, ele nos deu uma receita que contém 4 remédios. Quero dizer que não é a ivermectina, não é hidrocloroquina, nem azitromicina, nem Xaelton, nenhum desses remédios preventivos contra o coronavírus. Mas ele nos dá uma receita com 4 remédios, que já podemos experimentar a paz em nossos dias, antecipando a paz absoluta, paz universal, que ele oferece por ocasião da sua volta. Vamos acompanhar no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Nós vamos encontrar aqui essa receita com esses 4 remédios. Que o coração de vocês não fique angustiado. Crede em Deus. Aqui está o primeiro remédio. Crede em Deus. Se crermos em Deus de maneira plena, nós experimentamos a paz em meio à turbulência. Nem mesmo a morte é capaz de extrair do nosso coração esse sentimento de paz que excede todo entendimento. Crer em Deus não é só saber que Ele existe, porque mesmo Satanás, dessa maneira, crê em Deus. Mas é crer em Deus como uma criança crê em seus pais. Todos nós aqui fomos crianças e sabemos como isso acontece. Uma criança, ela não fica angustiada a respeito do que vai comer, do que vai beber ou o que vai vestir. Eles creem em seus pais e que eles irão providenciar. Você, porventura, já viu alguma criança, quando está doente, ir para a fila do INSS para marcar uma consulta? Ou se os pais têm um plano de saúde, se eles ligam para o consultório para agendar uma consulta? Isso não acontece. Eles creem que os pais irão providenciar. Nem querem saber se existe consultório ou hospital. Eles creem em seus pais. Já viram uma criança ansiosa, perguntando aos pais o que vão comer no jantar, ou que roupa irá vestir por ocasião do Natal ou numa viagem, quanto custa a passagem para a viagem de férias? Eles creem que os pais vão providenciar, os pais vão cuidar, os pais vão tratar de todas as possibilidades. Eles sabem, mesmo quando adoecem, que vão para o hospital, eles não são preocupados com exames, qual médico que vai cuidar deles. Eles sabem que essa providência os pais vão fazer. E aí entenderemos como que é crer em Deus. É crer como uma criança crê nos seus pais. Sabem o que seus pais vão providenciar. E se adoece e alguém mesmo pode dizer que é uma doença para a morte, a criança não se preocupa. Sabe que os pais estão ali do seu lado. E, às vezes, até consolam os pais. Dizem assim: papai, eu não estou com medo, porque eu sei que eu vou para um lugar onde o senhor vai estar também. Crer em Deus é crer como uma criança crê em seus pais. Esta é o primeiro remédio da receita. Crer em Deus, confiar. Ele é o provedor. Deus não nos deixa
andarmos sozinhos, mesmo que o vale seja sombrio, mesmo que seja o vale da morte. A segunda receita está ainda no mesmo verso, que diz assim: creiam também em quem? Em mim, Jesus como Salvador. Muitas pessoas até aceitam Jesus Cristo como Salvador, mas precisa crer nele, experimentar a sua salvação. Muitas pessoas sabem disso, mas o remorso, o sentimento de culpa, o pecado cometido ou nutrido, alimentado no coração, não o experimentam, não creem nele como Salvador. Isso incomoda, traz insegurança, traz medo. E as pessoas buscam Jesus, não crendo como seja o Salvador da vida absoluta. Não importa o que você tenha feito, onde você tenha ido, com quem você tenha andado, crer em Jesus como Salvador é experimentar a sua salvação. Não ter remorso, não ter sentimento de culpa, estar em paz com Deus, viver feliz, alegre, a despeito das adversidades. Não quer dizer que a pessoa não chore a perda. Muitos aqui, como eu, tivemos perdas de pessoas próximas de nós. Quantos irmãos nós temos perdido em nossas igrejas aí pelo coronavírus? Ameaçador, né? Um inimigo invisível, imperceptível, que mesmo a ciência não tem a solução, não conhece todos os detalhes. Agora surgem as mutações, cada uma delas com reações, com poder ameaçador de infecção terrível, com sintomas ainda não conhecidos, e nós não podemos ter certeza de que chegaremos ao final do ano com a pandemia acabada. Não sabemos, as mudanças são abruptas, mesmo as pessoas vacinadas, pessoas que já foram imunizadas por contrair o vírus, não estão seguras. Podem contrair de novo e novamente, ser infectada e sofrer as consequências. Não se pode garantir nenhuma vacina que seja absoluta. O momento é ameaçador, o momento é difícil, e nada melhor, irmãos, crer em Deus e crer em Jesus Cristo. Nossa vida aqui, do berço ao túmulo, é passageira. Para algumas pessoas, 65 anos, como foi da minha esposa. Para outras, apenas uma criança. E a ameaça não é só para os enfermos, para os idosos, os com morbidades. Hoje, com as mutações novas, nem o vírus é letal para o forte e o fraco, o idoso e o jovem, o que tem morbidades e o que não tem. É indistinto. E a morte é assim também. Ela visita todos. A segurança é crer em Deus e crer também em Jesus Cristo. Porque a vida passa a ter um outro significado. Não se limitará do berço ao túmulo, mas pensaremos numa vida absoluta, vida em quantidade e em qualidade. Crê em Deus, crê também em mim. O terceiro remédio dessa receita está no verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus foi preparar moradas para todos nós. O cemitério não será o nosso último endereço. Há vida após a morte. A vida absoluta. Jesus disse,
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não está falando de vida biológica, do berço ao túmulo, de 50 anos, 60, 80 anos. Ele está falando de vida plena, de vida abundante, de vida em quantidade e em qualidade. Podemos vivê-la, ainda aqui, em meio à pandemia. Crendo em Deus, crendo também em Jesus Cristo como nosso Salvador, tendo a certeza que não é aqui a nossa morada. Miqueias diz, não é aqui a nossa morada. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Deus não nos criou para ficar circunscritos às desvantagens da natureza humana, caída, deteriorada. Deus nos criou para termos vida plena e vida eterna, almejarmos esta vida após a morte. E aqui nós estamos cumprindo um papel de embaixadores e embaixatrizes dessa mensagem que as mulheres, nessa semana, de 5 a 12, estarão pregando através das redes sociais, presencialmente ou de maneira híbrida, serão porta-vozes de Deus. Porque há muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas amedrontadas, deprimidas, e vão ouvir dessas heroínas do Senhor, de púlpitos como este, nas redes sociais, de um computador, de um smartphone, e vão estar falando dessa vida absoluta através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se você não será uma pregadora nessa semana, ou um pregador, mas você pode convidar pelas redes sociais para as pessoas se linkarem, as pessoas sintonizarem ali no YouTube, no Instagram, no Face, ou em qualquer, mesmo no WhatsApp, acompanhar estas palavras que dão vida para a vida. Aqui não é o nosso lugar. Jesus diz, vou preparar-vos lugar e voltarei. Aqui está o quarto remédio. Virei outra vez. Quem prometeu? Jesus Cristo. E se ele disse, virei outra vez, devemos viver alimentados por essa esperança, porque ele vai voltar. Vai voltar em nossos dias. E ele trará vida abundante. Todas as promessas de Jesus Cristo foram cumpridas. Portanto, não há dúvidas. O Velho Testamento e o Novo Testamento fazem referências a mais de 2.500 vezes que Jesus vai voltar. Mas quando a gente chega aqui em São João, capítulo 14, no verso 3, e ele diz, virei outra vez, não há sombra de dúvidas. E deveremos viver alimentados por essa esperança, porque a boca do Senhor Jesus Cristo disse que ele vai vir. Tudo que foi prometido no Velho Testamento cumpriu-se no Novo, com referência ao Messias. Isaías descreve em riquezas de detalhes. E quando a gente vai ao Novo Testamento, cumpriu-se exatamente como os profetas disseram. E eles foram a boca do Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo 49, verso 2, ele diz, Deus fez a minha boca como espada aguda. Ou seja, como a palavra de Deus. E se eles falaram em nome de Deus, tudo foi cumprido. Miqueias disse que Jesus viria e nasceria em Belém Efrata. Como é específica essa promessa, essa profecia? Havia outras cidades por nome de Belém. Mas aqui o profeta fez questão de dizer Belém Efrata. Depois disse que era da tribo de Judá. Mais específica ainda,
E se cumpriu exatamente. Isaías disse que Jesus, o Messias, seria levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores e não abriria a sua boca. Cumpriu-se exatamente como ele disse. Agora, ele mesmo diz, mais do que os profetas disseram, ele disse, eu virei outra vez. E devemos ser alimentados por essas promessas exequíveis, que nós já vimos, olhando para o passado, que tudo que ele falou, ele cumpriu. Você não quer crer nisso, vencer o medo, vencer a depressão. Você, às vezes, que perdeu um querido, alguém aí da família, e sofre a perda, pode usar esses 4 remédios. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, ele foi preparar moradas, e ele mesmo disse que virá outra vez. Não há motivo para nós nos desesperarmos. O ímpio, sim, aquele que não crê, é como um mar revolto, e não existe paz. Mas você que crê e aceitou Jesus como seu Salvador, você que crê em Deus como uma criança crê em seu Pai, você que almeja uma morada eterna, e você que ouve a voz de Jesus ao seu coração, virei outra vez. Você pode, sim, soerguer da depressão, do medo, da tristeza e da dor, e experimentar a paz ainda em nossos dias. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Ponde-vos de pé para orarmos. Senhor Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome pelas promessas da Tua palavra. A despeito dos dias turbulentos que estamos vivendo, dias maus, dias de perdas irreparáveis, dias de dor. Há muitas pessoas aqui que têm amigos e parentes ainda nos hospitais. Clamamos por essas pessoas, Senhor, que buscam um milagre na sua vida ou na vida dos seus queridos, de seus amigos, ou aquelas que perderam pessoas do seu círculo íntimo, que elas possam experimentar essa paz, que não é mera sensação da guerra, ou sentimento passageiro, mas confiantes nessas palavras contidas aqui em São João 14, que crendo em Deus, crendo também em Jesus Cristo, almejamos esta morada que Ele já foi preparar para nós. E Ele diz ao nosso coração, às vezes triste, ferido, há pessoas que mesmo não soubessem dessa promessa, Jesus diz assim, virei outra vez. É Ele quem disse, e nós cremos nele, porque Ele disse que viria para morrer em nosso lugar, e Ele morreu em nosso lugar. Ele disse que perdoa os nossos pecados, e Ele derramou o seu sangue. Não é preciso fazer esforços, não é preciso meditações ou automutilações, é só crer e aceitá-lo como nosso Salvador. Nós experimentaremos aqui, como uma amostragem da paz que viveremos os anos infindos da eternidade. É no nome do amorável Salvador
que nós clamamos, agradecidos hoje e sempre. Amém.